Olá, bom dia. Mais um sábado abençoado que aqui estamos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa grande oportunidade que aqui estamos, nesse sábado maravilhoso. Bom dia a você que está em casa. Bom dia, doutor Volmir. Bom dia. Os nossos cumprimentos a todos os teleouvintes. Então, mais um sábado aqui para nós bater aquele papo interessante para dizer das nossas intenções, opinião na rede, falando disso, falando daquilo, porque nós não temos especificamente um assunto, mas ir comentando, falando sobre os mais diversos assuntos, que eu acredito que esse é o interesse dos meios da comunicação. Tem coisas que não é tão importante, mas não são manipuladas. Nós vivemos, eu vivo o dia a dia de cada pessoa. E eu sempre falo que o segredo é entender de gente. Porque cada pessoa tem uma necessidade dele específica. Talvez ele acha que o interessante para ele é este assunto ou aquele. E o que a gente observa, a diversidade que nós falávamos outro dia, que toda a unanimidade é burra. Não é que é burra, é que cada um tem suas necessidades, dependendo do ambiente que ele vive, de suas crenças e seus valores. Então, nesse programa, quando vem aqui convidados dos mais diversos, é interessante. É por isso que eu particularmente falo, não sei se estou certo ou estou errado. Porque, digamos nós aqui, essa parede está à minha direita. Você diria, ela está à esquerda. A câmera está à minha esquerda. Você diria, está à minha direita. E se nós não tivermos a inteligência, a razão de analisar, nós vamos entrar em conflito. E é o que nós observamos muito. Então, nós observamos conflitos, brigas, chegam aí pro tapa, né? E os dois têm razão e os dois estão errados. Então, é interessante. É interessantíssimo isso, né, doutor? Gera um conflito e o conflito dá perca para todos os dois. Sim. Que é o que algumas pessoas têm interesse no conflito, né? E Sim. acaba as pessoas inteligentes entrando nesse conflito, né? Sim. Aí se gasta dinheiro, se gasta milhões aí, devido de, como o senhor disse aí, só uma falta de um entendimento. O senhor está à esquerda, eu vou concordar que o Dr. Volmir está certo. Que não leva eu a lugar nenhum a aceitar aquilo. E muitas vezes gera um conflito muito grande, né? Às vezes até não só no tapa, às vezes sai na bala e vai-se uma vida ali, né? Bala, se matam. Se matam, e aí depois a família vai lá gastar com advogado, gastar com a justiça, né? Que tem os custos, né, da justiça, que nada é de graça, né? Tem os custos de processo, os custos de tudo. E são coisas simples, mas aí vamos parar e vamos fazer reflexão. Muita gente não está parando e fazendo essa reflexão mais. Está tudo assim, meio que querendo dizer, eu ganhei, eu estou certo. Ele errou. Simples assim. Ele disse que era eu, ou eu convenci ele que o errado era certo. Eu tenho observado, eu sou hipnólogo.
Então eu tenho observado o conflito nas crenças e valores em quase todos. Nós observamos o conflito dentro das famílias, o conflito dentro das escolas, o conflito no local do trabalho. E às vezes nós ficamos pensando, como é que eu vou me comportar nessa confusão? E nós percebemos que se os dois conflitantes tiverem a capacidade de respirar, dialogar, se encontra solução para os dois fatos. Realmente. Mas, quando existe a manipulação externa, isso nós observamos muito. E hoje se fez muito aparelhamento do Estado para que chegássemos a esses conflitos. Tenho conversado com professores. Hoje mesmo eu dei alta para uma senhora que eu operei. 33 anos de magistério. Ela falava, Volmir, eu não sei mais o que fazer em sala de aula. Eu disse, bom, se a senhora não sabe o que fazer, porque a senhora não sabe o que o aluno busca, alguém está sabendo como está conduzindo. Isso nós vemos em todas as áreas, que é uma manipulação que vem por trás e a população fica perdida. Veja hoje a área da saúde. Tratar saúde é fácil. Tratar doenças é tranquilo. Eu sou Dr. Volmir, que mais faz cirurgia na região. Faço exame de endoscopia, exame de colonoscopia. Resolvo o problema. Mas quando vem o cuidar de gente, que o conflito está instalado em casa, é complicado. Então nós vemos na frente de hospitais, na UPA, superlotado. E nós não temos a capacidade para resolver isso, porque são problemas de natureza social. Então, não é fácil nós resolvermos esses problemas, porque quando existe um conflito, eu falo o seguinte, se brigarem independente, um ganha vendendo a bala, o outro vendendo o caixão. Se os dois se matarem, não tem júri, não tem pensão, não tem nada. Então vemos... Ainda tem o inventário, que daí as duas famílias vão ter que gastar para fazer. Para fazer. Então é interessante. Tem gente que ganha nisso. Nossa! Por isso que eu falo agora. O pessoal está falando final dos tempos. Agora estão falando na crise da fome, na recessão econômica para o ano que vem, com dinheiro. Então eu falo o seguinte, recessão da fome. Eu comecei a observar na mídia. Doe R$1, doe R$2, porque com R$30 você estará tirando da fome e da miséria. Aí outro fala, fulano vai passar fome porque vai ter o dinheiro e não tem a comida. Aí o outro fala, bom, o Mirtio Volmir está tendo fome cerebral, porque a barriga está cheia. Então, é a manipulação. E essa manipulação eu vejo o seguinte, que ela se intensifica em períodos políticos. No caso do Brasil, nós vamos ter 3 meses. Agora, aí fora, você viu o que aconteceu ontem, antes de ontem? O cara mandou bala no ex-presidente
primeiro-ministro do Japão. O cara andando na rua, fez uma espingarda caseira e mandou bala, né? Na distância de 5 metros. Então isso dá medo. Esse jovem, este senhor, parece-me 40 e poucos anos, o que foi que levou a esse comportamento? Diz, não, ele simplesmente não gostava de uma atitude. Então, isso que nós temos que tomar cuidado, e é a razão de nós tirarmos parte do tempo para estar aqui. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas há necessidade de parar, refletir, respirar e termos o emocional controlado para nós sabermos resolver nossos problemas. Interessante. Interessante. Tudo é uma questão de você observar, né, doutor Volmir? Sim. E tudo não agir no impulso, né? Exatamente. Fazer com calma, refletir um momento para tomar as decisões, em tudo. Às vezes fala, não, mas eu não posso demorar para tomar uma decisão. Às vezes até para abrir a boca, falar alguma coisa, a gente tem que pensar um pouco, porque senão fala besteira. Fala besteira. Fala besteira e contradiz uma coisa com a outra, né? Não se encontra o que a gente próprio fala. Exatamente. E muitas vezes está acontecendo também que a população tem conhecimento, mas ele próprio ilude ele mesmo. Sim. Ele se ilude a si próprio. É como eu contar uma mentira aqui, e aí eu conto ela e continuo contando, que ali na frente, quando eu saí para fora dos estúdios, eu falei tanto com firmeza na mentira que até eu já estou acreditando nela. Sim. E é uma mentira. Uma mentira contada 3 vezes, dependendo do público, ela se torna verdade. Nós, sábado passados, quem não assistiu, ouçam, né? O professor Paulo Street falando do processo de qualidade total na educação. Isso. E o que ele falou? Que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, essa é a importância de estar conectado àquilo que nós desejamos e não a manipulação dos externos, que os externos tentam manipular o povo, pega nosso suor, utiliza de propagandas, de técnicas subliminares, querem vender o peixe deles e nos fazem conflitando. Veja, uma vez eu fiz vários cursos de pós-graduação e sempre existe a disciplina de marketing. Eu, como sou velhinho, sempre sento lá no fundo. E os velhinhos falam, você tem 2 orelhas ou ouvido para ouvir, 2 olhos para observar e uma boca para falar. Mas o sistema, às vezes, ele não te deixa refletir. Então, quando se pedia a definição de marketing, eu sou conservador. Quando entro numa loja ou no supermercado, eu procuro já saber o que eu vou comprar. Então eu falava para os professores, marketing, eu falava, marketing é a forma elegante
de enfiar goela abaixo aquilo que você não quer comprar. Você nem precisa. Que você não precisa. Aí você falava o seguinte: depois que eu comprei, olha o arrependimento. Então eu falava o seguinte: eu tenho que fazer análise. Quando eu tenho um produto, eu tenho um objeto em casa, eu preciso, tenho e preciso, eu fico com ele. Eu tenho e não preciso, eu vendo ou dou para alguém. Eu não tenho e preciso, aí sim eu posso comprar. Exatamente. Um dia eu entrei para comprar uma camisa, pode ver que eu uso sempre assim. E a menina estava, Dr. Volmir. Eu disse, eu quero 2 camisas, manga curta, porque aqui para Rondônia, com bolso que eu coloco a minha caneta. Ela veio e falou o seguinte, Dr. Volmir, compra a terceira, que você pode comprar com 3 prestações. A menina, 19 anos. E boa de conversa, para fazer o que se fala em puro terapia. Eu falei, menina, eu vou te falar uma coisa. Nunca compre roupa em prestações. Por quê? Por que eu tenho que comprar uma roupa em prestações? Eu já comprometo o meu precioso dinheirinho. Eu disse, se eu estiver pelado, eu tenho que ficar em casa. Se eu tiver uma roupa usada, por que eu preciso vir de camisa nova aqui na Rede TV, que é o contato com a nossa maioria das pessoas? Exatamente. Porque grande parte fala, nossa, mas o Volmir e o Milton fala tanta besteira. Eu digo o seguinte, pode ser que eu fale alguma coisa que você tentou enganar o sujeito e não conseguiu. Por isso que eu falo, não tem certo ou errado. E o nosso programa aqui, além de ter a gozação, faz conectar as ideias do senhor que está aí, para não ser enganado, para não ser atrapalhado, para não cair naquela que eu sempre falo, cuidado com o malandro. O malandro é baga ensaboado. O marketing, como o senhor disse, é só um meio de enganation. E isso está em todos os cantos. Isso está, como estamos aí em uma pré-campanha, os marqueteiros já estão prontos para entrar em campo. E aí eu vou falar a minha palavra aqui, né? Enganar o eleitor. Você vê o seguinte. Aí Dr. Volmir, aí uma pessoa com a verdade, com as palavras verdadeiras, às vezes não pega voto. Não pega. E aí vem aquele com marketing, cheio de marqueteiro, cheio de pessoas, marqueteiro em roda dele, preparando ele de tudo quanto é jeito. Simples, nós achamos bonito, achamos que está certo e votamos. Aquilo é só um marketing mesmo, que acabou a eleição, na prática é totalmente outra. E aquele que não tem marketing, aquilo que ele falou foi pouco, objetivo, verdadeiro e vai para a prática depois. Mas infelizmente ele sai em último lugar. Eu vi o seguinte. É triste, mas é verdade. Não, o marqueteiro agora vai transformar fulano.
tire fotografia com uma... Lá fora é gravata vermelha, né? Que chama atenção, paletó e gravata. Aqui é o seguinte, é camisa xadrez, ou de chapéu, ou roupa suja, para se identificar com o povo. Aí vem o marqueteiro, aí eles falam, fulano, eu sou ruim de memória, mas tem os marqueteiros famosos do Brasil, né? E, não, mas agora tem que aproveitar a mídia, agora tem que fazer isso, agora se você chegar no bate-papo, chega um pouquinho atrasado, agora não espere. O candidato fala, Volmir, não espere o público fazer a terceira pergunta. Aí eu ligo lá, ô fulano, como é que está o público ali? Já tem bastante gente ou não? Aí eu vou no churrasco. Você já viu aquela que falava, ó, eu como a metade em casa. Porque se eu chegar lá e a comida estiver boa, eu como mais um pouquinho. Se a comida estiver ruim, eu me abasteci. Aí o político fala o seguinte, como é que é ali, tem que ser igual o povo. É costela e mandioca e Coca-Cola. Aí entro no meio do povo porque eu me identifico. Eita enganação. E é só naquele momento, né? Então é bem simples assim, né? É só o povo, é só nós ficar de olho, ver se a pessoa não tem duas, três características, né? Que usa uma em campanha, usa outra em normal, e daí depois... Então, a pessoa tem que ter um estilo só. Qual é o meu estilo? É estar no meio do povo. Se é bom ou se é ruim, não sei, mas, digamos, o meu é estar no meio do povo. Só um exemplo isso. Que na verdade, o meu é pouco, né? Eu ando pouco, na verdade. Estou dando um exemplo aqui. Dr. Volmir só trabalha cirurgia, está dentro do hospital o tempo todo, cuidando de pessoas doentes. Mas surgiu a campanha, Dr. Volmir está na rua, está pegando na mão de um, de outro, dia e noite. Acabou a campanha, sumiu, 4 anos, 3 anos e meio. Está errado? É que ele não é do povo. Porque quando o senhor é, doutor Volmir, o senhor é médico, o senhor gosta de medicina. O senhor está ali cuidando do que você estudou. Das pessoas. Do que você estudou, fez uma faculdade, 5, 6, 7 anos ali, e estuda até hoje. Todo o tempo está se atualizando. Então é para aquilo ali que o senhor é. Agora o senhor dizer, não, eu fiz medicina, mas na verdade, eu gosto de política, eu gosto de atender o público. Mas de verdade, não é para ganhar dinheiro, não. Aí o senhor segue a... Na verdade, se nós, todos os eleitores, doutor Volmir, fazer uma análise, você começa a ver que tem muitos que querem ser político. Sim. Para ele, não é para ajudar o povo. Para a família e 40, 50 assessores. E muitas vezes não é nem para os assessores, é para ele mesmo. Não, ele divide. Tem gente, quanto que assessoria? Então, por isso que o Brasil, doutor Volmir, está desse jeitinho que nós estamos vendo. E nós, cada dia que passa, nós temos mais dificuldade no nosso país. Eu acho que não. Porque quando o senhor trabalha bastante, eu acho que isso é no mundo inteiro, não é só aqui não. Quando o senhor trabalha bastante e é um empresário, o senhor tem que ficar fora da política. Porque se o senhor for participar da política, eles arrumam um defeito onde o senhor não tem defeito e boicota o senhor. Sim. E coloca o senhor para a sociedade como bandido ainda. Na verdade, o bandido está do outro lado. Sim. O senhor não é o bandido, o senhor é o trabalhador.
É o que... E, infelizmente, nós acreditamos. Nós acreditamos. Simples assim, nós acreditamos. Às vezes nós não acreditamos. 80% do povo é bom. E o 20% malandro é que se encarrega disso. Então eu vejo exatamente isso. Ele fala o seguinte: eu tenho que bater no Milton, eu tenho que bater no Volmir. Eu tenho 43 anos de medicina. Quando chega na época da campanha política, eu tive candidatos que eu sempre fui de ajudar. O cara vê, doutor, dá uma olhada em fulano. Eu vejo. Doutor, passa o remédio baratinho porque ele vai pedir para comprar. Olha que coisa. E isso nós vimos. Aí se for médico, se candidata, o outro político que não tem pedigree, não tem nada, ele fala o seguinte, nada a perder, ele começa a denegrir. Fazer, não tem nada... Então, eu penso o seguinte, doutor Volmir, que o candidato pode ser rico, pode ser pobre, mas eu acho que ele deveria de ser para representar o povo. Candidato todo mundo pode ser. Eu não preciso nem saber ler para ser candidato. E eu também não sou contra. Cada um. Mas eu penso que a população tem que observar bem se realmente a pessoa tem capacidade para ser um representante. Não é difícil de observar, porque a maioria das pessoas estão votando. Por exemplo, eu vou ser um candidato a deputado estadual. Só um exemplo, eu não sou candidato. Eu não tenho dinheiro para gastar. Sim. Mas a mídia vai se esparramar para o estado inteiro, porque vai para a televisão, é grátis, vai para o rádio, é grátis, e vai nas redes sociais, é grátis. Grátis, entre aspas, porque tem um custozinho ali, mas é pouco, digamos. Sim. Vai sair quase de graça. Mas a população não vota quando você falar que não vai gastar dinheiro em campanha. Mas tudo bem, a população não vota. É poucos que votam, só que está mudando. Nós temos que mudar, porque muitas vezes a população gosta de votar mais, nós gostamos de votar mais em quem tem dinheiro. Aí eu vejo, tudo bem, eu sou candidato, eu vou gastar 3 milhões na minha campanha de deputado estadual. Vou ganhar a eleição. Como que eu vou recuperar meus 3 milhões? Eu não dei de graça meus 3 milhões. Você pode ter certeza disso. Já pensou? Não. Eu não estou candidatando para defender a sociedade. Não, de jeito nenhum. É a sociedade. Se eu tivesse querendo ajudar a população, eu pegava aqueles 3 milhões, ia lá no hospital municipal, ia na clínica do Dr. Volmir, ia em algum lugar aí e comprava 1, 2, 3, 5 ambulâncias e doava. Então, ele não está querendo ajudar a população. Nunca doou nem uma bicicleta para o cidadão. E aí nós acreditamos que essa pessoa quer ajudar o povo. Olha que contradição. Olha que tamanho de contradição. Nunca que ele vai investir 3, 4 milhões na campanha e vai ser eleito e não vai tirar aqueles 3 milhões dele de volta. Mas claro que vai tirar. Vai sair do meu suor, vai sair do senhor, vai sair do cidadão inteiro que vai sair. Nós que vamos pagar esse dinheiro. De que forma? Só Deus que sabe.
Então a população, doutor Valmir, tem que fazer mais reflexão na hora de votar. Também não pode sair votando em quem sai duro, sem dinheiro e sem conhecimento nenhum. Porque primeiro, para mim dizer que eu sou um candidato, eu tenho que ter um conhecimento. Não interessa se eu tenho dinheiro ou não. Eu tenho que ter um conhecimento. Mas o que você vai fazer lá, Milton, de prefeito, lá na prefeitura? Qual é a missão do prefeito? Não sei. Não sei. Eu vou aprender lá. Parece que tu está adivinhando o que aconteceu comigo. Eu não vou falar o nome do deputado, nem do paciente. Mas era pai de um funcionário meu há vários anos atrás. Eu peguei e falei, doutor Volmir, naquela época não se operava cataratas por aqui, né? Ele falou, doutor, eu preciso do encaminhamento. Eu acho que ele era sergipano. E falou o seguinte, um assessor falou, seu fulano de tal, é falecido hoje, por isso que eu falo, já morreu. Arrume o encaminhamento que eu vou conseguir mandar o senhor para Sergipe, eu não sei aonde, para fazer a cirurgia da catarata. Mas só que faltavam uns 15 dias para as eleições. Então, se mandasse, perderia o voto, né? Uhum. Eu falei, escuta, o senhor não foi fazer a cirurgia? Diz, doutor, o cara falou que é um médico, ele entrou de férias, não deu para fazer agora. Milton, passado 3 anos e meio, ele falou o seguinte, olha, aquela vez estava tudo pronto, mas não deu certo. Pegue outro encaminhamento, que dessa vez vai dar certo. Eu disse, Jesus na causa. E o senhor está acreditando? Ele falou, doutor, eu estou meio desconfiado que ele vai me dar o tombo. Mas eu pensei o seguinte, se eu viajar, a minha esposa vota nele, porque eu vou estar fazendo a cirurgia. Eu fico imaginando agora, esse pessoal que está esperando as cirurgias, agora para 60 dias. Os com catarata que andaram fazendo mutirão, isso, aquilo, estão desesperados. E aí, teve um amigo nosso que falou, a máfia que eu não consegui, a máfia dos deputados eu detonei, a máfia do judiciário eu detonei, a máfia dos médicos eu não consegui. Por quê? Porque não tem máfia, tem um mafioso que compartilha com o político, mas com o paciente... Não tem máfia. Não tenho. O paciente está ali na nossa frente, está todos os dias. Então, eu falo o seguinte, 80% do povo é bom. E ele está sendo enganado. Só que eu observei o seguinte, este ano está diferente. Esse ano... Quantos amigos da gente estão com vergonha de pedir voto? Então, eles estão falando o seguinte, use a tal de que? Mídia, né? Então, é Face, é Instagram, é YouTube, esse negocinho, YouTube. E tem, por aí vai, tem vários. Metodologia diferente, né? Exatamente. Então, isso eu falo o seguinte, não sei se é certo ou errado, são técnicas diferente. Meu tio, uma vez, isso há uns 50 anos atrás, ele falou que fazia o seguinte para confirmar a votação. Ele tinha o cabo eleitoral numa linha na zona rural e ele mandava o cabo eleitoral e pegava a assinatura das pessoas
e falava o seguinte: isso aqui é para conferir se você vota em mim, não. Porque eu te dei 2 telhas e eu vou checar. Agora, que é virtual, eu não sei como é que funciona. Ah, mas com certeza eles têm algum meio já de... Meu tio falava: não, eu vou pegar tantos votos naquela linha. E a pessoa falava: pois é, sabe que era para escrever o nome. Ela falou: eu tenho que escrever o nome certo. Gente, olha quanta safadeza. O cara leva lá para mim atender a consulta e fala: doutor, passa o remédio baratinho. Ele fala que é meio cego, um colírio barato. Isso acontece todo dia. Eu que vou pagar, passa um baratinho. Baratinho. Aí dá seu nome aqui, que vamos colocar a tal de agenda, né? Agendamento. Aí o meu tio falava o seguinte, diz que perguntaram para ele, agendou 2 telhas, uma caçamba de terra, não sei o que, não sei o que. Aí a secretária falou: seu fulano de tal, a agenda tá cheia. Disse: não jogue fora essa, pegue uma outra ali no carro. Como é tanta cara de pau desse jeito? Por isso que é interessante. É porque a população, porque nós acreditamos nisso, né? Uhum. E aí o que acontece? Dá no que está acontecendo aí hoje. Se dá o poder, por exemplo. Hoje nós estamos numa situação que muitas pessoas vão voltar para o mandato deles, mas não é porque são bons. É porque conseguiram angariar muito recurso financeiro para eles. Certo. Conseguiram muito recurso. E esse recurso que eles conseguiram, eles estão hoje distribuindo como se chega em uma casa aí, que tenha 10 eleitores, dá 10 mil reais para a família. Família, nós, seres humanos, nós somos pessoas do coração bom, doutor Wulmer. Sim. E essas pessoas, que eu vou dar um nome aqui, pilantra, né? Eles sabem que nós somos do coração bom. Sim. Então eles falam: eu vou lá, vou dar 10 mil para o Milton e vou dizer para ele: vota aí a família para mim, já tá bom. Aí eu vou falar: nossa, mas milão cada voto. Não, eu vou pedir o voto do meu amigo para ele. E eu acabo, por ter o coração bom, saio pedindo voto para ele. Sim. E aí eu elejo um vagabundo. Exatamente isso. E aí esse vagabundo vai fazer tudo isso que o senhor falou aí. A agenda que ele agendou lá, ele vai jogar fora. Aquilo que ele lá quer saber do povo, quer nem saber do povo. Compromisso com a cidade, quer saber de ninguém. Daqui 3 anos e meio eu volto de novo e vou voltar enganando todo mundo de novo e chegando o dinheiro, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Sim. Se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho voto. Então, a população, nós temos que ficar bem atento com isso. E pensar: nossa, o doutor Valmir é candidato e vai gastar 10 milhões. Aí nós temos que pensar o seguinte: da onde que vai vir esse dinheiro de volta para ele? Vai sair do público. Do público. E vai fazer falta para os outros. Setor público, sim, onde era para estar para saúde, educação, segurança. Então não vote nessas pessoas. A pessoa tem que ter vou ser bem simples aqui, objetivo. Eu acho que o candidato, ele tem que ter um currículo bem, um passado bom. Não existe isso de roubou, mas fez. Não existe isso. Não existe.
Eu estive observando, doutor Vomir, uma conversa de uns amigos meus. E aí tem um amigo meu que falou o seguinte: mas vocês falam tanto da Venezuela, vocês já foram na Venezuela para dizer que a Venezuela não presta? Eu fiquei até quieto nesse momento. Não, é ficar quieto, não tem. Porque eu vi que a pessoa realmente tapou o olho e não quer ver Alguém a realidade. fez isso, né? É, alguém colocou nele e ele aceitou. E aí eu não vou discutir isso com uma pessoa dessa. Você sabe. Então nós estamos nessa situação. Aí eu falo aqui, porque se eu for discutir com o senhor aqui, olhando para o senhor, doutor Vomir, o senhor está na minha frente. Eu falo, doutor, o senhor está lá atrás. Mas você está louco? Nós já vamos para o soco aqui. Vamos pro tapa. Já vamos para o soco. Então, é melhor o senhor ficar quieto ou eu ficar quieto. Quem direcionou querendo dizer que está certo, aquele outro fica certo. Fica quieto. Foi o que eu fiz, mas eu digo aqui para a população, não faça isso. Não tem amor por político que te roubou. Não tem amor por político que desviou o dinheiro da saúde, que era para ter colocado nos órgãos públicos, no privado. Até no privado era para ter injetado dinheiro. Porque teve pessoa que saiu desesperada aí, foi nos hospitais privados, e os hospitais privados também não tinham a estrutura tudo, porque foi de uma vez, né? Um montante. O que aconteceu que detonou a iniciativa privada? Desde de 88, sempre era para manter a público-privada. Só que o que aconteceu? De modo geral, toda iniciativa privada, em qualquer setor, o aparelhamento do Estado, ele cria normas para dificultar. Não é só saúde, não. A diferença é que na saúde você quebra e fica sem assistência. Na educação, ninguém morre e vem a longo prazo as consequências. Corretamente. Então foi feito isso. É o que aconteceu no nosso país, né? As consequências estão aqui hoje. Muita educação virtual, muito cursinho a longa distância, que ninguém aprende quase nada. E a nossa educação perdeu a qualidade. Aqui em Rondônia nós tivemos poucas organizações ligadas às igrejas, às sociedades beneficentes. Mas no sul, de onde eu tive a formação e onde eu nasci, eram santas casas, hospitais universitários, hospitais ligados às igrejas. E, com o atrasamento de pagamento, elas foram passando em dificuldades. Quem é que sustentava o que mantinha? Um grupo de pessoas que faziam doações. Chegou-se até ao cúmulo do absurdo de falar o seguinte: vai ter uma linha de crédito para as instituições de saúde financiar o pagamento do 13º do funcionário. Vê se é cabível. Humanamente, então, foi-se fechando. Agora, estão falando o seguinte: vamos ter que exigir que a iniciativa privada atenda a SUS na marra. Não é assim. Não. São oportunidades, cada um na sua função. O que está acontecendo com o Estado agora? Operação Opera, a maior parte dos municípios não fizeram. Operação Opera. Não deu quase nada. Agora estão com... É só, estilo assim, uma propaganda. Propaganda. E aí não dá nem tempo da população ir lá e fazer... Não. E fazer um cadastro, fazer uma coisa assim, quando veio já passou. Mas a propaganda ficou, o marketing ficou. É isso, mais ou menos isso, né? Mas teve alguém lá que não entende nada que fez a tal de agenda. Agora o que está acontecendo? Mas será que já jogou fora a agenda antes de...
Não, só depois das eleições. Antes não pode. Aí agora tem que contratar. Tribunal de Contas diz que falou o seguinte, para os municípios, ou vocês contratam iniciativa privada ou associações com anestesiologistas e cirurgiões. Primeiro tinha que fazer empenho, agora não tem dinheiro, fica sem o empenho. Você acha que o cara vai receber? E é para ser agora rápido. Então, esse prolongar. Antes das eleições. Antes das eleições, não, falaram que pode ser até mais tempo. Então, ninguém mais está participando. Mas você que gosta de falar bastante, vamos deixar isso de lado, que isso é complicado. Vamos voltar a como pedir voto. Oh, você que está ouvindo, é de dar risada. Não estava na moda. E quando vai pedir voto, digamos assim, eu não vou dar o nome de um cidadão para esse, né? É um elemento, né? Um elemento desse. E quando o elemento vai pedir o voto para nós e tem muito dinheiro e fala que não pode gastar dinheiro, mas ele está gastando dinheiro, mas fala que não pode gastar dinheiro. Eu não sei bem disso, Aí, mas eu vou contar o que eu sei. É onde nós temos que ficar esperto, né? Porque ele está dizendo uma coisa, mas lá na frente ele está contradizendo, né? Ele acha que nós temos, esses elementos, eles acham que nós temos a memória curta. E o povo hoje, doutor Vomir, como o senhor fala, 80% está atento. Só eles estão um pouco calados, eles têm que se levantar e fazer mais barulho. Mais barulho. Senão os 20% tomam conta dos 80%. Mas num lugar que eu só falo para você, não pode ser em público, disse que o cara, eu ganhei as velhinhas levando. Eu levava as fezes, falava, a senhora fez exame de fezes quando já faz uns 5 anos. Pegava o tubinho, jogava fora e trazia o remédio. Isso deu um monte de voto. Mas esse eu não sei se é verdade ou não, pode ser que seja mentira, né? Mas eu vi gente fazer o seguinte, porque tem que visitar o povo, né? Agora com a mídia não visita o povo. Então disse que o cara chegou na casa, eu tinha que tomar 8 ou 10 cafezinhos, tomar cafezinho e bater nas costas e não sei o quê. E disse que uma senhora tinha só uma xícara. Então ofereceu o café. E sabe que as xícaras lá em casa tem umas, elas caem, elas ficam, quebra de um lado, né? Como essa senhora que ofereceu o café era banguela, disse que o cara falou, como é que eu vou fazer agora tomar o café nesta xícara? Mas tinha um trincozinho. Ele, em vez de tomar assim, ele virou, tomou assim e botou a boca exatamente onde estava quebradinho. Aí essa senhora falou, por isso que eu vou votar no senhor, que o senhor não é luxento, o senhor toma café onde a velhinha toma. Ela era canhota. Então, ela levou. O nosso assessor técnico não corta isso, não. Deixa para o povo saber. Isso aconteceu. Gente do céu. Tudo isso, o eleitor tem que ficar esperto, atento, né? Nós somos todos iguais, né, doutor Vomir? Aí o cara chega para tomar uma cerveja, ele vai para o assessor na frente, fala, uma cerveja só, ele pega e paga, e pega para o político, nós estamos atrasados, vamos andar. Não, fulano, o mito não me deixa falar. É tudo enganation. E 80% do povo observa assim e fica pensando. Então, eu imagino, quem está nos ouvindo deve estar gostando dessa conversa. Está nos assistindo aí, eu estou vendo aqui o Sidney, o vereador Sidney Fortunato, está nos assistindo. Está assistindo. Dá um abraço para ele aí. Não, mas o Sidney, ele toma cafezinho com a xícara chique, bonita e tudo. Mas, em off, depois conta para nós se isso é verdade ou não, porque me falaram isso. Eu fico trabalhando o dia todo e não vou. E o Sidney está por aí pedindo voto o tempo todo, né? Trabalhando, né? Então ele vai contar para nós.
Agora dessa, vamos convidar ele para vir aqui, né, doutor Volmir? Sim. Nós vamos convidar agora para o sábado que vem o Ulício, né, o secretário do Ulício, Meio o Ambiente. secretário do Ambiente, ele disse que vai vir. Mas só recordando uma coisinha que eu até estava esquecendo aqui. Por isso que eu sou favorável a um mandato só. Porque você entra, todos nós somos políticos, nós temos convivência, então, normalmente, de um mandato só, você utiliza o que você sabe em prol da comunidade que você vive. Quando você pensa na reeleição, você já começa a trabalhar diferente. Então, independente, eu sou partidário de um mandato só. Ulício, sim. Vamos convidar o Ulício? Porque o Ulício é meu amigo, trabalhou comigo quando fui secretário de saúde. Ele foi agente administrativo, época diferente. Ele tem uma experiência muito boa. Ele é daqueles da época que a gente colocava óleo queimado nas privadas, que nós conseguimos acabar, erradicar com a malária. É mesmo. É uma pessoa excelente. Hoje ele é aposentado, tranquilo, presta um serviço e ele deverá falar alguma coisa de meio ambiente. Eu tenho que parabenizar o prefeito, porque ao redor, na minha quadra, está asfaltada, refeito o asfalto. Eu mando o pessoal e diz, limpem bem a quadra minha, porque nós temos que dar o exemplo. Corretamente. Então, é você que tem mais acesso, porque eu fico trabalhando bastante, convide o dia que ele tiver tempo. Eu tenho a certeza de que ele gostará de estar presente, porque ele é uma pessoa idealista. E eu sei que ele tem muitas soluções para fazer com que a comunidade dê sua parcela em benefício de Rolim. Eu não sei o que ele vai falar quando eu falei que o tubo era de entubar a geladeira velha ou bicicleta velha. Eu não sei se ele é dessa linha ou se ele fala, não, coisa suja é no lugar de lixo, coisa limpa é no lugar bonito. Ulício, vamos convidar ele. o Milton Já vai está ter nosso que convidado. Já é nosso convidado. O sábado que você quiser, porque eu sei que ele gosta de pescar, então nós temos que respeitar a opinião dele. Mas vamos aproveitar aqui, nós ia falar um pouco da saúde, né? Referente a ozônio, né, doutor Volmir? Ah, sim. Vamos falar de ozônio. Eu não sei bem como é que está o Covid. Isso. No segundo bloco, aí nós voltamos aí falar um pouquinho do Covid, do ozônio, que o doutor Volmir já está... tem uma clínica aqui ao lado do Hospital Bom Jesus, que já está trabalhando, né? É clínica... Como que é o nome lá, doutor Volmir? Autoclinic. Autoclínica? Isso. Clínica Saúde. Fica ao lado ali do Hospital Bom Jesus. E aí, no segundo bloco, o doutor Volmir vai explicar certinho, referente à ozonioterapia. E também, como ele é médico, vamos falar um pouco aqui do Covid, que precisamos tomar cuidado, né? Que aumentou um pouquinho. Não é grave, mas todo cuidado é bom. Vamos aqui para um pequeno intervalo e voltamos já.